Fala pessoal, tudo bem? Olha, hoje mais um assunto e não é um assunto que eu gostaria nesse momento de trazer aqui para vocês. É o que está acontecendo na Venezuela, mas não é o que acontece na Venezuela, mas sim a reação do governo brasileiro em relação ao que aconteceu neste final de semana na Venezuela. Calma, eu vou falar, vou explicar tudo, colocar as possíveis repercussões, o meu posicionamento, o que eu entendo que o governo deveria ter feito ou não, tá legal? Mas o mais importante, não se esqueça, inscreva-se, deixe o seu like, faça o seu comentário e a gente volta em alguns segundos. Espera aí, estou voltando. Bom, pessoal, nesse final de semana, né, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 31 de julho de 2024, nós tivemos as eleições para presidente na Venezuela e, ao que parece, ao que consta até essa presente data, tudo transparece para que houve uma fraude nessa eleição para presidente. É como se num passe de mágica, numa caneta, todos os resultados fossem diferentes, tá legal? Do que deveria ter aparecido. Então, numericamente, como se nós estivéssemos dizendo, o Maduro foi eleito com 51% e o eleitorado, o concorrente, né, 44%, e tudo, a boca de urna, as pesquisas apontavam, no mínimo, 70-30, 70 para a concorrência e 30 para o Nicolás Maduro. Bom, gente, primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, isso, muita gente me pergunta isso pelo tempo em que eu lecionei e fui coordenador de um curso de Relações Internacionais, então a gente tem essa obrigação de entender todos os aspectos políticos, né, os preâmbulos internacionais. E eu falei isso, né, com um grupo, eu sempre tenho um grupo fechado de amigos e familiares que a gente pode discutir as coisas mais abertamente. E eu falei assim, cara, me preocupo muito isso, porque eu não consigo enxergar para o povo venezuelano absolutamente nenhuma mudança. Porque nenhum país vai invadir a Venezuela para poder fazer a coisa valer. Tivemos 5 países que bateram palma, ok. Desses 5 países, todos eles possuem ou são ditaduras ou possuem algum aspecto de autocracia. Significa que uma falsa democracia onde você tem um líder e o líder domina e dá-se decisão. Tá? Todos os demais países do mundo falaram que não, tem algo errado. Pô, peraí, me mostra os papéis. Então não se houve transparência. Não se houve transparência. E eu enxergo os acontecimentos da Venezuela, neste momento, começando a se tornar um barril de pólvora. Né? Há sim uma evolução popular, as pessoas muito, às vezes tem que achar as palavras, né? Com muita raiva, se sentindo lesadas, se sentindo traídas, se sentindo que o seu amplo direito democrático foi subtraído e estão fazendo aí uma ebulição. Até ontem, dia 30, mais de 11 mortos, líderes da oposição sendo subtraídos da sua casa. Eu vou colocar subtraídos, porque não posso dizer raptados, não se sabe ainda. Pessoas sendo presas, muita gente machucada. E, e aparentemente, uma parte do poder militar coaduna com o que está acontecendo e apoia Maduro. Apesar de já aparecerem pessoas da ala militar começando a fazer declarações que não concordam.
Então, neste momento, apesar de ter sido declarado presidente, há toda uma repercussão muito negativa dos fatos ainda. Tenho muito receio, muito, eu, Leandro, de que isso pode escalar para uma possível guerra civil na Venezuela. E aqui é borda, fronteira, ou seja, como que o Brasil participaria nisso? Bom, aí eu vou trazer exatamente a posição do Brasil. Como qualquer país democrático e transparente deveria, qualquer país deveria não reconhecer, não reconhecer a eleição, enquanto os números não fossem apresentados, ali os relatórios, etc. E tal. O Brasil está em cima do muro desde domingo. Desde domingo. Me desculpa, Celso Amorim, uma pessoa que, na área das relações internacionais, é uma pessoa que a gente sempre olhou com um olhar de acharmos que, por ser uma pessoa, sabe, de gabaritada, mas o seu posicionamento de ser chamado de amigo por Nicolás Maduro e você ainda apertar a mão de um ditador suja, mancha toda a diplomacia brasileira. E pensar que algum dia atrás eu pensei em fazer a prova por Itamaraty, né? Estaria eu nesse momento, se fosse alguém do Itamaraty, estaria eu envergonhado para os caminhos com que as nossas relações internacionais caminham. E ele posiciona meio que dizendo, transcorreu bem. A mídia, de uma forma geral, passou pano. Passou pano. Não, transcorreu bem e tal. Gente, transcorrer, claro que vai transcorrer. Ninguém, em sã consciência, iria gerar uma briga no dia da eleição. Já estava pronto, eles já sabiam o que seria tomado. Se eles ganhassem, ótimo. Se não ganhasse, mudaria tudo. E 51-44. Isso me traz uma preocupação gigante, enquanto brasileiro, por dois aspectos. O PT já soltou já a nota, aplaudiu. Aí eu vi parte da mídia dizendo que a vasta maioria. Não, gente, desculpa muito. Se eu sou do Partido dos Trabalhadores, do PT, e o meu partido me solta uma nota dessa, e eu não coaduno, eu desfilio na hora e vou para outro lugar. Eu não posso ficar num partido em que eu não acredito ideologicamente. Ok? Ou seja, e mais, se o PT deu esse parecer favorável para o Nicolás Maduro, tem a chancela sim do Lula. Ninguém manda mais no partido do que o próprio Lula. Aliás, o PT é o Lula. Eu venho falando isso em vários vídeos, sempre falei isso. No dia em que o Lula morrer, acabou o PT. Não tem uma pessoa no PT hoje apta a substituir o papel que o Lula faz. Ou seja, PT é igual Lula. Há uma coexistência muito íntima entre a sigla, o partido e o homem Lula. Ok? E nisso aí, o PT solta um parabéns, né, para o Nicolás Maduro e me preocupa, porque eu vou fazer uma leitura não é do que está escrito, mas do que se entende por detrás. Ou então o PT, deixa essa pergunta. Essa pergunta eu gostaria que fosse respondida. O PT, então, acredita que o que Nicolás Maduro fez é correto? O PT, então, faria a mesma coisa que no Brasil? Não sei. Ficou essa dúvida. E eu sou o tipo do cara que eu sempre digo: onde há fumaça, há fogo. O Lula, até ontem não havia, eu estava só esperando ele se posicionar, não havia se posicionado. Ele sempre,
Não, deixa para lá, tal. Por quê? O Nicolás Maduro é amigo, é parceiro político mundial do Nicolás Maduro. Inclusive, se você estiver achando que eu estou mentindo, tudo que eu estou colocando aqui está com fatos, tá, gente? É só ir lá buscar. O Lula tentou colocar o Nicolás Maduro no Mercosul. E não conseguiu, mesmo com todo posicionamento, balizando, falando, não, esse cara é o cara, tal. Não conseguiu porque os outros países falaram, não dá para aceitar esse cara aqui, não. E o Lula, o único que queria. Ok. No dia em que o Lula foi empossado, o Nicolás Maduro entrou dentro do país e não podia nem ter entrado. Ali já mostra que existe uma relação muito íntima entre os dois. Ou seja, apesar de terem falado tanto do Jair Bolsonaro, que ele foi para a Arábia, que é uma ditadura, eu tenho ficado muito estarrecido, muito espantado com os países que o Lula está se aproximando cada vez mais. Todos eles ditadores, todos eles autocracias, ok? Então, preocupa. E dessa vez, como foi o Nicolás Maduro que fez o que fez, o Lula ficou calado. E ontem aparece ele dizendo, gente, nós temos de um lado um que ganhou e outro que perdeu. Ele tem que buscar na justiça o que perdeu. Gente, me desculpa, você pode ficar com raiva de mim. O papel que o Lula está se fazendo não é de presidente, é de faxineiro do Maduro. O negócio é passar pano. Uma vergonha para o nosso país. E se coloca já da seguinte forma: vai lá na justiça. Mas o cara é dono da justiça. O próprio justiça, sistema tribunal extremamente corrompido, que quer que seja, ele já declarou. Então, quer dizer, não adianta você ir para a justiça. Mas, para a gente finalizar aqui, apenas para colocarmos isso aqui, né? O que mais me preocupa, realmente, o que mais me preocupa é que está sendo plantada uma semente aqui na América Latina de que eleições são coisas para apenas inglês ver. E que para se manter no poder, tudo é possível e tudo será permitido. Isso só me traz uma última pergunta que deveria ter sido respondida. O Lula, ele, de fato, ele está fazendo esse papel por ser amigo? Ou será que, de repente, o Nicolás Maduro sabe alguma coisa do Lula, alguma coisa que deixa o Lula na mão do Maduro? A minha pergunta, em termos disso, é porque é o seguinte, foi só o Lula começar a dar um pequeno aperto no Nicolás Maduro após a fala banho de sangue, que o Nicolás já falou assim, as urnas do Brasil não são auditadas. Gerou um frenesi no Brasil, o TSE correu, apesar que eu fiquei espantado com o silêncio, não vi as relações internacionais, o Itamaraty, a embaixada, fazendo uma carta de desagravo ao governo venezuelano, não vi o Lula falando isso, todo mundo quietinho, e de uma hora para outra o PT vem e diz, não, concordo com você, você é o presidente. E o Lula não faz um desagravo contra o que aconteceu na Venezuela. Não sei, algo me diz que teremos dias muito ruins, tanto para o povo venezuelano, mas o Lula começa a cavar sua própria sepultura política. Eu tenho um vídeo que vai soltar possivelmente amanhã, que eu vou falar, além da reforma tributária, eu falo também sobre o rombo das contas públicas. Isso aí é algo que vai chegar num certo ponto, além das taxas, das excessivas taxas, que vai fazendo com que o Lula perca cada vez mais
a sua popularidade e sua aprovação vai caindo. Se por um momento o Nordeste sustenta os números positivos do Lula, uma hora não vai conseguir. O Brasil não é apenas Nordeste. Ok? Curtiu? Deixa sua curtida. Inscreva-se, é muito importante para a gente. Inscreva-se, deixa seu like. E à medida em que as coisas vão acontecendo, aqui no Opinião Sem Medo, a gente vai tirando um tempinho e gravando para você uma análise imparcial, uma análise dos fatos. Tá? Aqui eu não quero saber. Se fosse Lula, se fosse quem quer que estivesse à frente, nós temos que falar. Afinal, a verdade existe para isso. Até o próximo vídeo.